Olá, sejam bem-vindos. Estamos iniciando o programa Descobrindo o Espiritismo pelo canal do YouTube da US Intermunicipal de Ourinhos e convidamos você a adentrar um pouquinho no conhecimento sobre o Espiritismo. O programa tratará dos conteúdos da doutrina espírita, com base nos ensinamentos dos Espíritos, no Evangelho de Jesus, seus exemplos e seus ensinos. A US Intermunicipal de Ourinhos, que é o órgão da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, é o responsável pela condução deste programa. E eu, Luciana Strauss, vou convidar Larissa Poma para nos ajudar nesta noite. Seja bem-vinda, Larissa. Oi, Lu, tudo bem? Obrigada. Hoje abordaremos o tema Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. E lá vamos nós, né? Vamos lá? Vamos questionar a Larissa. Então, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5 a 15, consta o ensinamento de Jesus. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e se dá luz a todos os que estão na casa. Daí vem o questionamento. Larissa, como podemos interpretar as palavras de Jesus? Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e que dá à luz os que estão na casa. Então, vamos lá, vamos pedir ajuda para Emmanuel, o grande professor, mentor do Chico Xavier, que nos trouxe tantos ensinamentos. Emmanuel vai nos esclarecer nesse ponto que muitas pessoas interpretam essas palavras no sentido de que nós devêssemos fazer uma pregação sistemática, ele até usa a palavra de que acabaram se desvairando, né, com discursos por toda parte, com a obrigação de justamente levar a palavra do Cristo. Mas nós entendemos que o sermão, a pregação são necessários, mas nós valorizamos mais e são indispensáveis também o auxílio aos outros, não é? Então, esse auxílio, esse olhar para o próximo, aí sim é indispensável. Emmanuel vai dizer assim: sem a palavra é quase impossível a distribuição do conhecimento. Sem o amparo irmão, a fraternidade não se concretizará no mundo. Então, nós entendemos que a palavra é importante, mas ela precisa estar aliada às nossas atitudes, aquilo que nós fazemos. Então, essa candeia que nós acendemos, nós podemos dizer, sim, que são esses ensinamentos, é essa luz do conhecimento que nos ilumina. O que simboliza a palavra candeia? Qual é a simbologia de candeia? Acabei respondendo antes de você me fazer a pergunta, porque uma coisa puxa a outra. Então, a candeia, sendo esse instrumento que ilumina, como se fosse uma lanterna, uma luminária, que tem uma aqui na minha frente, nós sabemos que podemos considerar, né, que é essa iluminação espiritual. Pode se assemelhar a quê? A nossa mente esclarecida, e ao nosso espírito, enobrecido de valores morais. E quando nós temos essas luzes dentro de nós, nós somos capazes de, ao iluminar quem está próximo de nós, nós podemos dissipar a escuridão. Essa é a simbologia da candeia. Acredito que seja nesse caminho, Lu. É isso mesmo. E você está falando que nos ilumina, que nós estamos falando sobre candeia.
eu te questiono. Os conhecimentos superiores devem permanecer ocultos? Essa resposta, assim, pelo menos a gente vê na doutrina espírita, e se nós pudermos fazer a nossa leitura, eu acredito que ela seja muito clara. Não devem permanecer ocultos, muito pelo contrário, eles devem ser levados a todas as pessoas. O que acontece, que nós aprendemos, é que ainda há muitas pessoas que imaginam que esse conhecimento, essas luzes, elas devam permanecer restritas a um grupo seleto, mas não é assim. Nós sabemos que desde a antiguidade muitas pessoas tinham acesso a esses conhecimentos e eles eram restritos a determinadas pessoas, determinados grupos, mas com o tempo, a verdade, esses conhecimentos, eles vão atingindo todas as pessoas. À medida que nós vamos progredindo, o conhecimento também vai se espalhando, até que um dia vai chegar à humanidade inteira. É isso mesmo. Daí o próximo questionamento é: não é estranho Jesus ter dito que não se deve colocar a luz debaixo do alqueire e ter falado por parábolas sob o véu da alegoria que nem todos podem compreender? Essa é uma pergunta interessante, porque ao mesmo tempo em que ele diz que não se deve colocar a luz debaixo do alqueire, ele fala por parábolas, né? Pode-se entender como uma contradição, ele estaria colocando essa luz debaixo do alqueire ao usar as parábolas, mas na verdade não, porque o fato de falar por parábolas, e Jesus explicou isso, era porque ele queria que esse conhecimento fosse sendo renovado ao longo do tempo. À medida que ele fala por parábolas, a parábola ela evolui com a gente, com o nosso conhecimento. Então, assim, hoje eu compreendo um pedacinho da parábola. Amanhã, e esse amanhã representando o nosso tempo de evolução, eu já vou conseguir compreender de outra maneira. Porque à medida que nós nos modificamos, nós vamos ampliando o nosso conhecimento. Então, tem coisas que antigamente nós ainda não estávamos preparadas para compreender. Então, ele usava aquela linguagem da época, o contexto, e hoje, à medida que nós vamos analisando com o conhecimento que nós temos hoje, nós vamos tendo um conhecimento maior. Então, esse conhecimento, na verdade, se amplia, é o contrário. As parábolas têm esse poder, têm essa função. Então, as coisas vão sendo reveladas à medida que nós vamos nos desenvolvendo intelectualmente e moralmente também. É isso aí. Daí vai o próximo questionamento. Como a providência divina revela as verdades à humanidade? Aos poucos, como nós acabamos de falar. Então, à medida que nós vamos amadurecendo, as verdades vão chegando até nós. À medida que nós vamos nos mostrando maduros para receber essas verdades, elas vão chegando. E para ilustrar, já que nós falamos um pouco disso também na resposta anterior, vamos ler aqui exatamente o que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 24, no item 5. A providência só gradualmente revela as verdades. É claro que as desvenda à proporção que a humanidade se vai mostrando amadurecida para as receber. Ela as mantém de reserva, ou seja, não é que elas estão escondidas, elas estão aguardando o tempo certo. Os homens, seres humanos, porém, que entram a possuí-las, quase sempre as ocultam do vulgo com o intento de o dominarem. Então, somos nós que acabamos estragando um pouco as coisas, usando determinados conhecimentos para a dominação.
São esses os que verdadeiramente colocam a luz debaixo do alqueire. Então, quando eu faço isso propositadamente, com uma má intenção, aí sim eu estou colocando a candeia, a luz debaixo do alqueire. Não podem existir mistérios absolutos. E Jesus está com a razão quando diz que nada há de secreto que não venha a ser conhecido, dando-nos a entender isso que nós estamos comentando aqui. Conforme vamos amadurecendo, a verdade vai chegando até nós. Tudo o que se acha oculto será descoberto um dia, e o que o homem ainda não pode compreender lhe será sucessivamente desvendado em mundos mais adiantados, quando se houver purificado. Então, muitas coisas nós vemos, né, Lu, no livro dos Espíritos, por exemplo, que eles dizem, ainda não vos é dado conhecer. Tem muito essa resposta. Inclusive, a primeira pergunta, a natureza de Deus. Então, são muitas coisas que nós ainda não conseguimos compreender. Muita gente, de maneira arrogante, até diz, o Espiritismo tem todas as respostas. Não tem. Nós precisamos ter essa humildade. E esse texto nos ajuda, essas palavras, na verdade, nos ajudam. Então, é isso. E a minha próxima pergunta vem bem de encontro a isso que você comentou. Vai lá. É assim, ó, a doutrina espírita possui mistérios reservados aos privilegiados? Não, nós sabemos que nós não somos privilegiados. Nós acabávamos de comentar isso no grupo de estudo aqui. Nós somos abençoados, todos nós, não só nós espíritas, porque se nós, enquanto espíritas, entendemos que esse conhecimento será revelado a toda a humanidade, indistintamente, nós não podemos entender que seja só para os espíritas, né? Fica muito claro isso para nós. Então, realmente, não tem nenhum mistério que seja reservado somente aos espíritas pela nossa doutrina. E, mais uma vez, esse capítulo do Evangelho vem nos esclarecer, para que a gente não cometa nenhum equívoco ou acabe colocando a nossa opinião, vamos também reproduzir na íntegra. O Espiritismo vem atualmente lançar a sua luz sobre uma porção de pontos obscuros. Então, tem muitas coisas que ainda há dúvidas que ele vem realmente esclarecer, mas não o fazem consideravelmente. Os espíritos procedem nas suas instruções com admirável prudência, isso que a gente comentava, né? Eles falam, olha lá, calma, ainda não, vocês não podem conhecer. É sucessivo e gradualmente que eles têm abordado as diversas partes já conhecidas da doutrina, e é assim que as demais partes serão reveladas no futuro, à medida que chegue o momento de fazê-la sair da obscuridade. Tudo a seu tempo. Se eles tivessem apresentado completa desde o início, ela não teria sido acessível, como as parábolas de Jesus, não teria sido acessível. Se ele tivesse falado de uma outra maneira, como algumas coisas que ele falou, ninguém conseguiu entender quando ele disse lá atrás. Senão um pequeno número, e teria mesmo assustado aqueles que não se achavam preparados, o que seria prejudicial à sua propagação. Então, além de não ser o momento, ainda poderia ter assustado, espantado, e prejudicaria, claro, a sua propagação, prejudicaria que ele se espalhasse, alcançasse mais pessoas. Se os espíritos, portanto, ainda não dizem tudo ostensivamente, não é porque a doutrina tem mistérios reservados aos privilegiados, e nem que eles estejam colocando a candeia debaixo do alqueire, mas porque cada coisa deve vir no tempo oportuno. Eles dão a cada ideia o tempo de amadurecer e se propagar, antes de apresentarem outra, e aos acontecimentos, eles dão o tempo de lhes preparar a aceitação. Então, os espíritos respeitam o tempo. Também é uma bela lição para nós. Respeitar o tempo das coisas. Muito bem. É isso, Lu. Acredito que nada melhor do que o Evangelho. É isso mesmo. Nós todos temos o nosso momento, né? O momento certo para aprender, e nós temos que respeitar o momento do outro também, né?
Tudo tem o seu momento certo. Obrigada, Larissa, por esclarecer mais um pouquinho sobre a doutrina para nós. Eu que agradeço a oportunidade. Nos despedindo, desejando que as bênçãos do Senhor permaneçam em todos os corações. Que a paz de Jesus esteja conosco, hoje e sempre. Foi um privilégio estar em sua companhia. Se você gostou, curta, compartilhe. Até o próximo programa.